sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Escutar, Pode Falar. E a gente que está sempre trazendo novidades e informações acerca do desenvolvimento infantil. E hoje eu vou conversar com uma querida, minha amiga Josiana Kelly, que é uma super nutricionista, porque além da gente falar de desenvolvimento infantil, desenvolvimento de fala, desenvolvimento de linguagem, mas você aí sabia que fatores nutricionais, eles interferem e influenciam muito para o desenvolvimento infantil como um todo, claro, mas também no de fala e linguagem? Então, para elucidar um pouquinho e trazer mais informações acerca desse assunto, eu trouxe ela. Muito boa noite, obrigada por você estar aqui nessa mesa, dividindo esse assunto tão importante que eu sei que é sua expertise, né, de falar sobre fatores nutricionais. Pela nossa bagagem dessa mulher, ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Mas é professora, tem doutorado. Gente, Josi, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço muito o convite, é uma honra poder estar aqui, podendo dividir com você esse tema tão importante, né, para a população em geral, né? A fala é muito importante para toda a faixa etária. É verdade. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar. Vamos, mas antes da gente mergulhar aí falando sobre os fatores nutricionais que interferem nesse desenvolvimento infantil, eu queria que você contasse mesmo um pouquinho da tua trajetória profissional. A Josi, que é a mamãe da Jojo. A Jojo vai estar no Natal com a gente. Gente, vocês não vão perder o episódio da Jojo. Vai ser logo depois desse daqui, vai ser no Natal, porque o nosso compromisso, Josi, com todo mundo, é toda segunda-feira às 19h30 lançar um episódio. O Natal vai cair quando? Numa segunda-feira. Então, segunda-feira estaremos também aqui lançando um novo episódio especial de Natal e ainda vai ter a Jojo. Cara dela. Mas eu quero saber um pouquinho mesmo da tua trajetória profissional. Eu sou Josiana Kelly, eu brinco que além da minha trajetória profissional, mas o meu melhor currículo, eu sou esposa do Moisés, do Moisés Silva. Sou mãe da Joane e sou mãe de um anjo também, o Isaac, né? Que há 6 meses nos deixou, mas deixou um grande legado. E isso é o meu maior currículo, né? E depois vem a questão profissional. Eu sou nutricionista, amo ser nutricionista, mas também sou professora de educação física. Gente, ela tem 2 faculdades. E atualmente eu atendo na Audionorte, né? Então, por favor, esse é também meu leque profissional. Eu sou professora universitária tanto do curso de nutrição quanto no curso de educação física, né? Então, falo do meu amor pela nutrição, pratico nutrição. Então, é o que a gente vai conversar hoje, é essa prática diária. Verdade, porque não adianta saber só na teoria, né? Você pratica a nutrição no teu dia a dia. Fantástico. E minha amiga, você que é mãe também, né? Você falou, a Jojo tá com 6 anos hoje, né? Eu também tenho um de 5, tenho, né, uma de 2, Joca e Maju, meus amores também. Mas eu acho assim, eu enquanto mãe, a gente fica muito ali pensando, preso na introdução alimentar. Né, Josi? Eu acho que a gente fica sempre pensando ali, como é que vai ser essa introdução alimentar? Mas o que poucas mamães fazem muitas vezes é durante a gestação ainda procurar ajuda nutricional para saber o que eu vou, o que eu preciso incluir na minha dieta ou excluir da minha dieta para que realmente a minha gestação tenha os fatores nutricionais necessários para mim e para o meu bebê desenvolver bem. Os cuidados necessários, importantíssimos. É muito importante que antes de eu pensar em engravidar, eu já possa estar cuidando disso. E não só a mamãe, o papai também. Né? Porque lembra, a gente vai ter uma combinação. Então é muito importante que todos esses 2 fatores, papai e mamãe, estejam interligados positivamente. Então, a gente já tem que estar cuidando da alimentação, do exercício físico, do equilíbrio, sem estresse, né? Eu sei que é muito difícil, é desafiador você falar não ter estresse, mas são outros fatores que a gente chama de fatores ambientais também, né? Diminuir várias questões relacionadas ao alumínio, várias questões, excesso de industrializados, corantes, isso previamente.
E aí, quando vier uma gestação, eu já estou muito mais voltada para essa rotina saudável. Eu brinco, mas puxo a orelha, falo sério também com as mamães e com os papais, que eu tenho que pensar, sim, numa continuidade, não em algo, numa dieta, algo restritivo, mas que eu possa pensar na qualidade de vida da minha família e pensando nos meus descendentes. É esse o nosso propósito, para que eu venha ter uma criança mais saudável ainda. Porque muitas vezes eu penso o seguinte, eu engravidei, agora eu não tenho problema com peso, eu vou comer por 1, por 2, por 3, e não é desse jeito, não, muito pelo contrário. Eu preciso mais do que nunca pensar no meu filho. Verdade. Não, e Josi, eu estava aqui lembrando que para eu engravidar, né, a primeira vez, demorou muito. E, de fato, só depois, né, que eu procurei uma nutricionista, doutora Josiana Kelly, que eu realmente consegui fazer uma alimentação mais saudável. Eu tive que perder peso também, eu lembro. Eu tive Olha que o perder quanto peso, é importante. para regular o meu ciclo, para que eu realmente viesse a engravidar. Então faz todo sentido. Todo sentido, né? A gente criar hábitos saudáveis, não como uma forma de estética, verão, férias, mas algo para a vida. E você que é mulher e você que é homem também, para a nutrição dos espermatozoides, é muito necessário que você tenha todos esses equilíbrios. Sim. Tanto, né, do fator interno, né, os fatores hormonais, fisiológicos, biológicos, mas os fatores externos também, né? Às vezes o tabaco, o álcool, todas essas situações que vão ser desafiadoras na combinação e na própria condução do teu filho. Verdade. E durante a gestação, Josi, o que a mamãe precisa se preocupar mais assim durante a gestação nesses fatores nutricionais? E aí é primordial que a mãe ela sempre tenha o controle dessas refeições. A gente vai perceber, dependendo do indivíduo, da rotina dele. Eu acordo, não tomo café da manhã, não faço a primeira refeição do dia. Então, a gente vai precisar equilibrar. Porque se eu não faço uma determinada refeição, seja o café da manhã, ou o lanche, ou outra no decorrer do dia, vai ter um momento que eu vou sentir fome. E eu não sentir fome, pular uma refeição, faz com que eu coma algo, de repente, insatisfatório, e aí eu vou comer por aquela refeição e pela refeição anterior. Pode vir a me ocasionar realmente desequilíbrios, que eu vá precisar fazer uma suplementação, seja ela de via oral ou intravenosa. Perfeito. Então aí a gente tem que ter realmente uma cautela. Eu lembro, Josi, que na minha gestação eu fiquei com uma deficiência grande de ferro. E aí eu tive que ir para uma medicação no primeiro momento, até, né? A médica passa a medicação oral e percebe nos exames que não teve o resultado, você continua tendo aquelas consequências, um cansaço, você se sente fraca, sem vontade, haja sono também, por estar envolvido com os hormônios, e aí depois, felizmente, precisa fazer a intravenosa. Aí você percebe, mas é lógico, quando a gente entra numa suplementação, como o próprio nome já diz, é para suprir o que eu não consigo com uma determinada refeição, eu também tenho que equilibrar com outros fatores. E aí a alimentação também eu preciso regular de outros nutrientes, senão eu sempre vou faltando, e aí eu preciso realmente equilibrar. Então essas refeições na gravidez, eu preciso, porque agora eu não posso mais pensar só em mim. Eu tenho que pensar que eu estou gerando uma vida, alguém que precisa muito do meu esforço, da minha dedicação. Verdade. Então, mamães, eu preciso realmente me alimentar mais adequada possível. E eu lembro que eu me alimentei muito bem na do João. A da Maju foi ladeira abaixo. E é engraçado como existe uma diferença no desenvolvimento de ambos. Em várias nuances, não só de fala, linguagem, mas existe nos dois. E eu acredito que tudo esteja interligado, né? E o fator nutricional desde a minha gestação, que eu me alimentei muito bem, saudável, atividade física, até próximo de ter o João. E o da Maria Júlia foi numa época, né, de 2021, que foi a segunda onda da pandemia. E foi assim um momento
ao mesmo tempo triste, preocupante, de muitos acontecimentos que realmente trouxeram uma ansiedade maior. E eu lembro que realmente eu comi muito mal, muito doce, muito açúcar, muito, sabe, carboidratos. Eu lembro assim que o que eu queria era doce, carboidrato, eu queria açúcar. E o do João não. O do João eu tinha cortado doce, eu tinha cortado chocolate, até porque eu tinha feito promessa. Então eu vejo assim uma diferença grande entre eles. E principalmente pensando também na questão do leite materno, Josi. Porque, por exemplo, o João ele mamou até 1 ano e 2 meses. A Maria Júlia, ela foi só até 3 meses. Então, assim, a gente sabe que tem muitos artigos comprobatórios falando mesmo sobre o leite materno, sobre a importância do leite materno, não só para nutrir, mas em vários outros fatores do desenvolvimento infantil. Perfeito, né? Anticorpos vão estar envolvidos, uma troca, um carinho que às vezes é muito mais. A gente fala mesmo que essa relação é nutricional, mas é para nutrir tudo, é o corpo, a alma, tudo da criança. E realmente, o que acontece? É recomendado que seja exclusivo até os 6 meses. E mais do que nunca, é importante falar, quando nós somos o profissional e quando a gente é mãe. Sim, realmente, porque certeza. Eu também passei por isso. Eu sofri muito, porque eu queria, como nutricionista, que a minha filha mamasse até os 6 meses. E a Joane tinha uma fome desesperadora. Eu dizia, não, mas ela tem que mamar até os 6 meses porque tem que ser exclusivo. Mas a gente entende que cada criança tem o seu momento. É lógico que a gente vai tentar introduzir isso sempre, mas quando a gente percebe que o nosso filho, né, mesmo que recomendado, ele não consegue mais só o leite do peito, a gente precisa alimentar ele de uma outra forma. Até porque vem os hormônios diferenciados dessa mulher, a criança chorando, agoniada porque está com fome, eu não posso deixar. Então, só em caso que realmente você perceba, a gente entra assim com a complementação. Entra com essa complementação, porque não pode deixar jamais essa criança ficar com fome. Ela precisa ser nutrida de alguma forma. É lógico que tem outros fatores também que a mãe, ela não vai poder, de repente, amamentar em caso de algum tipo de doença. Sim. Então, entra com essa complementação desde o primeiro dia de vida. Mas se você puder realmente tentar até os 6 meses, eu tenho grandes dados científicos de como essa criança ela tem um melhor desenvolvimento, né? Tem a não ter doenças infectocontagiosas, gripais, dermatológicas. Então, tudo isso vai nos ajudar no decorrer do crescimento e desenvolvimento dela. Da própria mastigação, da sucção. Então, realmente é muito importante. Mas hoje também a gente já tem várias estratégias, né, de bicos que são favoráveis e muito mais próximos, né, à sucção da criança com o peito da mãe. O bebê nasce com a necessidade de sugar, né? A esterogestação, né, que a gente chama. E eu também, como fono, né, sabendo de todos os benefícios, não só do leite materno, da amamentação, mas principalmente também da sucção, do desenvolvimento e do fortalecimento de toda essa musculatura orofacial, né, para lá na frente a gente ter o movimento articulatório para que a fala realmente, o ato motor da fala entre em cena lá próximo de 1 ano de idade. E tudo isso já contribuiu desde ali. E quando essa criança não tem a sua necessidade de sucção suprida, ela vai muitas vezes para outros bicos e às vezes alguns hábitos deletérios, que também vão interferir de uma forma negativa no desenvolvimento de fala dela lá na frente. Né? Mas pensando no que você falou, de tipo, olha, eu sou nutricionista e queria que a minha filha mamasse. Eu sou fono, queria que meu filho, a minha filha tivesse também essa amamentação exclusiva. E tá tudo bem que não tiveram. Né? Cada um teve a sua necessidade diferente. E às vezes, por escolha materna ou por uma consequência de algo que não fez com que não pudesse ir para a amamentação exclusiva, a gente complementa, porque o importante é que essa criança esteja nutrida, né? Isso, que ela esteja nutrida, né, com todas os seus minerais, as suas vitaminas, o suporte de carboidrato, de proteínas adequados para a faixa etária dela. Perfeito. É lógico que em um determinado momento essa criança pode vir a não aceitar determinados tipos de leite. Aí sim a gente realmente precisa averiguar o que está acontecendo.
Mas hoje a gente tem já na indústria também vários bicos favoráveis para que possa estar complementando, caso a criança esteja tanto no peito quanto na mamadeira ou fazendo essa alimentação complementar, ou então facilitando, né, a vida da mãe também, para que ela possa estar suavizando, porque maternar não é algo facilitador, não é tudo lindo, né? A mãe muitas vezes, né, tá sem tomar banho, a mãe tá fazendo várias coisas, não tá dormindo. Então de uma tudo isso sono. vai favorecer também o enchimento dos seios para poder ter essa nutrição correta para a criança. Então imagina aquela mãe que está estressada, que está sem dormir, não vai conseguir dar esse retorno para o filho. Então é muito importante, lógico, que a rede de apoio vai ser necessária aí, que seja coadjuvante, para que a gente possa ter a melhor adequação possível. E esse bico que realmente ele faça com que a criança sugue e faça a força necessária desse sugar para que toda essa musculatura seja realmente estimulada e ganhe força para mais lá na frente a gente ter o desenvolvimento do ato motor da fala. Que a mãe ela perceba como é que tá realmente a boca da criança junto com os seios ou no bico de uma mamadeira, seja o caso. Perfeito. E aí agora falando da introdução alimentar, seja de uma forma exclusiva essa amamentação ou não, até os 6 meses, a partir dos 6 meses é indicado introduzir outros tipos de alimento. O que é mais importante nessa fase, Josi? Assim, o que a mãe tem que pensar logo no início, assim, para iniciar essa introdução alimentar? O que a gente tem que ter cuidado é com as avós. Excelente. Os avós... Ixi, o pai é pior, viu? O avô é pior lá em casa. Também. Avó, tem que ter cuidado, porque senão vai tem que dar amassadinho, tem que bater no liquidificador, tem que peneirar, mas... Filho, não tem dente. Bota sal. Isso, põe sal, põe açúcar. Nossa, mas que gosto, né? Fica sem graça, mas não. A criança, esse bebê, na verdade, 6 meses, que vai fazer essa introdução, ainda não tem o paladar de um adulto. Isso é super normal. Por isso, a gente tem que ter esse cuidado muito importante. Então, com os 6 meses, faz o amassadinho com o garfo mesmo. E vai, a cada momento, vai conhecendo. Primeiro pelas verduras, pelos legumes, tempera com uma carninha, com um franguinho, mas não coloca ainda para a criança consumir. Até porque essa proteína, ela tem uma digestibilidade mais desafiadora para a criança, né? Até mesmo por causa do trato gastrointestinal. Então a gente começa mesmo com os carboidratos e é muito importante, assim como para o adulto, para a criança também tem que fazer o fracionamento das refeições no decorrer do dia. Para que não venha a vovó, o vovô, não, você tá magrinho, tá fraquinho, tá precisando comer, não. Tem todas as refeições adequadas em pequenas porções para que ele possa se nutrir. Né? E esse momento também é importante que na hora dessas refeições já se faça a introdução de água. E é água mesmo, não é suquinho, não é água de coco, não é chazinho, é água, mamãe. Cuidado com as vovós. Vovós são ótimas para essa rede de apoio. Mas nesse momento... é uma época diferente. É uma época diferente. Né? Então a gente realmente tem que ter um cuidado. E por isso eu digo, se a mamãe, o papai, né, a babá, a avó, se está algum tempo com a vovó, com o vovô, tem que ser esse hábito saudável de todo mundo. Porque a criança vê. Então não adianta se eu como uma fritura, se eu como algo salgado ou muito doce, eu queira que a criança não coma. Porque normalmente é a comida da mãe que essa criança vai acabar introduzindo, são os gostos da mãe que ela vai estar introduzindo também. E Josi, seja BLW, a papinha, a sopinha, o importante é que a criança tenha a vivência da mastigação. Perfeito. Mesmo que ela não tenha dente, a própria gengiva, ela precisa fazer esse movimento. Mamãe, cuidadora, vovó, babá, titio, que esteja nessa função de dar a refeição para a criança, vai ter que trabalhar com espelhos.
né? Então, vamos lá, mastigar. Vai fazendo todos os gestos para que a criança entenda. Certo. Porque, às vezes, o adulto, ele sempre acha que a criança já sabe tudo e não sabe. O adulto que sabe é porque ele já passou pelo processo. Perfeito. Então, ela precisa ser espelho para que eu possa Nós somos o modelo. Perfeito. Né? Nós somos o modelo, não só da fala, da alimentação, mas, né, de tudo. E da mastigação é uma delas. E a gente mostrar para a criança esse movimento da mastigação vai estimular também através da imitação que ela mastigue também os alimentos que Lógico que também tem que ter cuidado, tá? Com os pedaços grandes, pequenos, né? Não é mais recomendado passar no crivo, bater no liquidificador, papinho, não. É com garfo mesmo, bem amassadinho, e você vai perceber como essa criança vai evoluindo na sua mastigação. Perfeito. Uma das falhas, por exemplo, e uma das principais alterações de fala que a gente vê lá na frente, e quando a gente faz uma boa anamnese perguntando para a mãe como é que foi a alimentação dessa criança, ela foi batida no liquidificador, até 1 ano e pouco de idade, porque tinha medo, receio, ainda não tinha dente, se não fosse a sopinha ou batida, a criança tinha dificuldade, né? E aí não era ofertado de uma outra forma para que a criança fosse estimulada na mastigação. E aí lá na frente, Josi, uma das principais alterações é principalmente de fonemas que necessitam de movimentação e tonicidade da língua. O C, o Z, o T, o D, né? Então a criança ela começa a não conseguir falar direito esses fonemas ou ter alterações na postura da língua por conta da falta da tonicidade, você vê, né? Então, desde da introdução alimentar, né, que fez aí com que a criança tivesse uma facilidade maior e não tivesse a movimentação do mastigar, o esforço desse mastigar para trazer essa tonicidade de uma forma natural, sem precisar desses exercícios que muitas vezes a gente faz no consultório, ela está fazendo desde lá da introdução. É porque, na verdade, não é uma facilidade para a criança. Exato. Na hora que a mãe prepara tudo isso, é uma facilidade para o adulto. Porque a criança é mais fácil o líquido do que o sólido, do que ter que realmente mastigar. Então, a gente sempre tem que pensar, dá trabalho, dá. A introdução alimentar dá trabalho, mas a gente tem que se esforçar. E porque muitas vezes também a aceitabilidade dessa criança não vai ser de primeira, não vai ser de segunda, muito menos de terceira, vai ser lá na 4ª. Perfeito. Então, a gente sempre tem que fazer essas tentativas. A partir da 4ª tentativa, se realmente ela não aceitar, a gente vai fazendo as trocas. Porque normalmente a criança, quando a gente já faz essa introdução, ela tem o reflexo da amamentação, ou do bico, ou de qualquer outro manuseio, de colocar a língua para fora. Então ela vai, colocou a colher, ela põe para fora. E o adulto imagina que ela não está gostando. Que ela não tá gostando. Mas não, é uma outra fase que ela já está percebendo. Muito então, bom. Põe para dentro. Ela põe para fora, você põe para dentro de novo. E aí vai fazendo as tentativas. Até na 4ª vez, se você realmente perceber que ela não está aceitando, a gente vai fazendo as trocas. Porque também pode ocasionar. Um exemplo, você falou, há uma diferenciação entre o João e a Maju. Tem. Então, tudo isso também está relacionado com que tipo de alimento você consumiu durante a gestação. Por incrível que pareça, a gente acha que é mito, a gente acha que é coisa de vó, mas toda alimentação durante a gestação vai influenciar principalmente no gosto alimentar do seu filho. Eu vejo isso. É claro e evidente para mim, ambos. Sabe? Então, o que o João aceita com muito mais facilidade, o que a Maju aceita com muito mais facilidade, tem muito a ver, de fato, com a gestação. E eu sempre digo isso também. Por mais que eu seja nutricionista, eu também tenho as minhas dificuldades dentro de casa. Claro. Né? Possivelmente você tem outras dificuldades na sua área. E eu, durante a gestação, eu amava mamão. Amava. Né? Mas não gostava de camarão. Né? Não aceitava camarão e não aceitava o café, que eu sou também apaixonada por café. A Joane não gosta de camarão, é incrível como ela não tolera camarão e não gosta de café. Mas em compensação, eu durante a gestação, só o que passava os meus enjoos era doce. E eu não sou do doce.
Mas eu comia doce e a Joane é apaixonada por doce. Não, mas realmente... lógico, cada situação é diferente. Assim como eu pego pacientes que passam a gestação toda sem enjoo, mas come um doce, come um salgado, tenha um desejo por algo diferenciado. E a criança, cada criança tem o seu tipo, mas normalmente ela acaba se adequando ao que a mãe na gestação acaba comendo. Com certeza. Eu lembro, Josi, que na gravidez do João, como uma boa paraense, louca por açaí. Nossa, eu queria, se eu pudesse, eu tomava açaí todos os dias. O João é louco por açaí. Uhum. A Maria Júlia, o que eu mais comi na gravidez dela foi o quê? Doce. Chocolate. Uhum. E ela é enlouquecida por chocolate. Agora, já puxando esse gancho, sabe-se que na introdução alimentar, né, hoje tem se falado muito, e que bom, né, sobre os danos do açúcar em relação ao desenvolvimento infantil. E hoje, realmente, todo mundo fala que o açúcar, pelo menos a partir de 2 anos de idade, não é isso? Os perigos do açúcar, Josi? São enormes. Por quê? Depois dos 2 anos, porque se a criança não teve contato até 2 anos, possivelmente após, ela não vai querer. Sim. Isso aqui é muito desafiador, gente. Não dá. E aí, mais uma vez, com os avós perto também. Isso, perfeito. Em casa foi a mesma coisa. Não dá. Quando de repente o meu pai deu. Nossa, e como que você vai brigar com o avô? Né? Que é tua rede de apoio. Maravilha, a criança ficou... Né? A gente sua frio, mas vai tentando abordar de outras formas. Mas o açúcar realmente, principalmente para a criança que está introduzindo com os dentinhos, né? A questão da cárie, da escovação, mas... O açúcar hoje ele já é confirmado, ele é uma droga assim como qualquer outro tipo de drogas ilícitas. Então o seu exagero ele também traz consequências. Traz consequências principalmente se eu já tiver também lá na minha árvore genealógica, né? O diabetes, né? Sobrepeso. Então esses são os riscos também. Então a gente realmente tem que ter muito cuidado para tentar fazer essa introdução próximo aos 2 anos. E aí um caso muito legal que eu, de vez em quando eu recebo, mas essa é muito bacana, não deu nenhum tipo, né, de doce, chocolate para criança, 3 anos, chegando à introdução escolar. Sim. E a criança acaba indo para festinha e tudo mais. E a paciente não gosta de chocolate. Então como é que você pega uma criança que não gosta de chocolate, que não gosta de doces? Então isso é quase uma raridade. Sim. Mas é muito legal de ouvir. Mas foi aquela mãe que realmente foi rigorosa ao não introduzir esses tipos de alimento. E eu estava lendo, Josi, num dos artigos, até falando sobre, por exemplo, a criança que tem excesso de açúcar durante o dia. E a gente sabe que o açúcar ele traz um pico de excitação muito grande. Perfeito. Né? E que quando, por exemplo, essa criança, ela, após as 18 horas ou próxima hora de dormir, e que ela come doce e ela fica super excitada e ela passa a ter uma alteração de sono por conta da excitação trazida pelo doce. Aí a falta de sono que gera muitas outras consequências, ou um sono mais agitado, ou ela perdeu aquele horário, né, que realmente vem o soninho natural, né, a melatonina aumenta, e aí acaba que ela não dorme direito. E aí vem outras consequências em relação ao outro dia, ao aprendizado, ao cansaço, a uma outra necessidade de atenção. Realmente isso a gente tem que ter realmente cautela. E às vezes não está relacionado. Hoje as nossas crianças não estão relacionadas só com a alimentação. As telas, celular, tablet. A próxima pergunta até, inclusive, porque não vou mentir, né? Quem acompanha até, né, o Instagram da EasyPat, né, lá eu sempre coloco brincadeiras e tudo para estimular o desenvolvimento infantil. Mas as telas, elas estão hoje em dia, né, faz parte do dia a dia deles também. Eu ia até te perguntar, inclusive, sobre comer frente à tela. Né? Eu também já fiz isso. Casa de Ferreira, espeto de pau, Maurel, né? Aqui em cima agora na gente. Tá? Né? Cauê, o Maurel aqui, só anjo, a Nutri, a Fono. Porque
Adulto, ele quer fazer algo que a criança fique quieta. Então, o que eu faço para ela ficar quieta? Eu dou um alimento que ela goste, né? E dou a tela que ela se anima de qualquer forma. Então, vamos lá. Então, isso realmente tem trazido diversas consequências negativas. Alimentação com muitos açucarados, muito industrializados, que vão ter esse pico de energia, né? Essa glicose aumentada para a criança, que não é benéfica, pelo contrário, a gente precisa, não só para a criança, mas como adulto, mas a gente precisa equilibrar, fazer com que essa glicose ela seja adequada no decorrer das horas do seu processo de digestão. E aí eu ainda dou, para acelerar esse doce e mais o entusiasmo com a tela, ela não vai ter em nenhum momento uma sensação. Mas vamos imaginar que eu estou dando uma refeição saudável, na hora do almoço ou na hora do lanche, mas eu estou com a tela ligada, ela não está prestando atenção no que é saudável ou não, que ela está comendo. Ela só está colocando para dentro. Porque o mais interessante para a criança é o colorido, é a musiquinha, é a diversão. Então ela não presta atenção. E se a gente for perceber, isso também não só com a criança, é um reflexo do adulto também. Se hoje eu tanto para criança, adolescente, adulto, se eu perguntar o que você comeu pela manhã, ixi, eu não sei. Porque muitas vezes o adulto tá lá no celular. Mas peraí que eu tô resolvendo alguma coisa. E o meu filho, toma, mete na boca. Não sabe o que tá comendo. Ixi, várias então, vezes. mas eu sei também, como mãe, né, que às vezes a gente quer para ele ter atenção. Na verdade, ele não tem atenção para nada. Não entendia, Josi, que de verdade, eu deixo o meu celular lá no quarto, porque tem horas que eu fico lembrando de mim na hora do almoço, porque a gente fica resolvendo um monte de coisa pelo celular hoje. Né? E quanto mais o teu dia é corrido, mais você tem ali, aí você lembra de alguma coisa, a minha memória já não tá boa, né? Não sei se é a maternidade, se foi o Covid, o que foi que ficou tudo junto, mas sei que a minha memória hoje não é mais a mesma. Então, se eu não fizer de imediato aquilo que eu acabei de lembrar, eu esqueço fatalmente. Então, assim, às vezes a gente tá comendo, eu tô aqui respondendo alguma coisa, ele me chama, dou atenção para alguma coisa e volto. Aí eu falo assim, não, nem eu prestei atenção no que eu comi. E aí eu deixo o celular lá no quarto para realmente na verdade, não sei o que eu comi, não sei o que eu falei, não sei o que eu fiz. Né? Então, isso acontece bastante. Uma das coisas, né, que a gente, lá em casa a gente faz, e meus pais, alguém ligar na hora do almoço, ele sabe, se a gente não atender, a gente está almoçando realmente. Então, a gente larga a televisão, larga celular, tablet, é horário do almoço. A gente precisa realmente saber. Hoje, já com a Joane, ou numa idade em que a criança consiga escolher, isso é muito importante, ela visualizar o que tem e poder estar contribuindo. Porque muitas vezes a mãe chega lá e faz qualquer coisa, mistura tudo e a criança não percebe o que está comendo. Então, é muito importante chamar. Mais ou menos, né? Isso, também. Perfeito. É chamar a criança e dizer, nós temos salada, nós temos alface, tomate, nós temos arroz, macarrão. O que você vai querer? Talvez ela possa dizer assim, não, eu só quero, como acontece na minha casa algumas vezes, eu só quero macarrão com franguinho. Digo, não, você tem que comer um pouquinho de salada, um pouquinho de arrozinho, ou macarrão, feijão, porque é o que vai lhe dar força, o que vai lhe dar energia durante o dia. Então, eu preciso também estar utilizando a fala da criança, ter o cuidado que às vezes o adulto passa assim, não, tem que comer porque tem que comer. Não, eu tenho que explicar o porquê essa criança ela tem que comer. Perfeito. Ela tem que comer para nutrir, ela tem que comer para ficar forte, para ter, eu brinco, né, com a Joane, com os pacientes, para ter o músculo, para poder fazer os exercícios, para poder pular, para poder andar de bicicleta. Isso é importante. E para ter energia para esse cérebro aqui. E muitas vezes a gente também fala para você também poder assistir televisão, para você entender o que tá se passando, para você escrever, para você contar história, para você brincar com seus amigos. Perfeito. Josi, tem até uma série no Netflix, eu quero até indicar aqui para quem está nos assistindo, inclusive, se você está gostando desse bate-papo,
compartilha, né, para que chegue esse assunto que é tão relevante para quem você conhece que está grávida, para quem tem bebê em casa, para quem vai começar a introdução alimentar. Então encaminhe esse vídeo, compartilhe, nos ajude e também coloca aqui embaixo assuntos que você quer que o Pode Escutar, Pode Falar, possa trazer, né, relevante aqui para o desenvolvimento infantil. E para você que quer também, que pensa em um dia ser mãe, ser pai, já cuida da sua alimentação. E aí tem essa série no Netflix que fala sobre o desenvolvimento infantil, que é Bebês em Foco, eu acho. É Bebês em Foco e tem uma outra, tem 2 séries excelentes no Netflix que fala sobre o desenvolvimento infantil e fala sobre um desenvolvimento socioeconômico, nutricional de crianças em alguns países subdesenvolvidos, né, ou em locais que realmente a alimentação falta, em muitos fatores nutricionais e que acarreta realmente um desenvolvimento precário do aprendizado, do vocabulário, né? Então são fatores que realmente a gente precisa levar em consideração para também falar do desenvolvimento de linguagem dessa criança. Essa criança ela precisa estar bem nutrida para que haja um aprendizado mais eficaz. Porque se ela aprende por imitação, se ela aprende dando a atenção e a concentração dela, porque o aprendizado vem daí, se ela não está bem nutrida, ela vai ter baixa concentração, ela vai ter baixa atenção, não é verdade? Ela vai ter uma irritação e isso a gente encontra muito nas escolas, né? A criança que está irritada, que está chateada e você não entende por quê. Porque às vezes ela tem tudo, mas isso eu também tenho que estar atento. Às vezes o pai, a mãe dá muita coisa no jantar, à noite a criança dorme, quando chega de manhã ela não quer fazer a primeira refeição. Perfeito. Não quer fazer o café da manhã e vai para a escola sem se alimentar. Então imagina, essa criança passou no mínimo 6 horas dormindo, fazendo digestão. Acordou, não fez a primeira refeição e tá lá. Até que horas ela vai fazer a primeira refeição? 9, 10 horas da manhã? Como é que vai ter um aprendizado eficaz? Então não tem como, passou muito tempo sem se alimentar, 10, 12, 14 horas. Então eu vou tendo realmente dificuldades. Aí você percebe que tem uma diminuição no desenvolvimento, na fala, na interação, nas brincadeiras. É uma criança deslocada em sala. Então tudo isso você tem que prestar atenção. Né? Tanto os professores quanto a própria família. Perfeito. Quem está à frente precisa estar atento a essas situações. Então, muito cuidado, mamães e papais, não dê muita comida à noite, porque eu sempre digo também, à noite é um processo que eu já estou me desligando, a criança precisa dormir, ela não precisa dormir, né, como diz a vovó, de barriga cheia. Sim. Ela precisa fazer a refeição adequada, assim como o ser humano, para o momento de dormir. Vai fazer a digestão no decorrer do dia, mas a primeira refeição do dia, ela precisa, principalmente se ele for para a escola. Certo. Precisa estar nutrido adequadamente. Lembrei da série, é O Começo da Vida, o nome. O Começo da Vida, tem parte 1 e parte 2, e tem um episódio nele que fala sobre fatores nutricionais, né, o quanto, de fato, a alimentação ela é importante para o desenvolvimento e o aprendizado da criança. Né? Então, bom. Fantástico. Fica uma coisa muito importante é essa criança ela não pode receber essa refeição de qualquer forma. Então, em casa, eu sei que é desafiador para mamãe e papai, irresponsável, mas que a família possa, de repente, escolher uma refeição e sentar com a criança para poder fazer, ser espelho, ser modelo, né? Ter de fato uma paciência. Eu sei que às vezes a correria de manhã é uma agitação maior, mas ela perceber que ela precisa se alimentar. E hoje nós temos muitas crianças e adolescentes que não fazem a primeira refeição no dia. Isso traz muito desgaste no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Tanto para uma desnutrição baixo peso, como uma desnutrição acima do peso. Ou seja, em todos os dois aspectos, eu tenho déficits, ou seja, de carboidrato, ou de proteína, ou até mesmo de gordura, um lipídio de boa qualidade. E aí eu vou ter essas consequências no aprendizado, eu vou ter notas baixas, eu vou ter
sono excessivo, às vezes. Sono excessivo, com certeza. Porque é um cansaço, cansaço. E aí eu posso ter, né, uma deficiência de uma vitamina ou de um mineral, que possa estar me trazendo essas consequências maiores. E, Josi, e tem alguma suplementação, algum suplemento alimentar que esteja direcionado? Por exemplo, eu já ouvi falar alguns artigos e já ouvi também algumas profissionais da área falando, olha, essa criança ela tem atraso de fala, ela tem um transtorno no desenvolvimento de linguagem, ela ainda não está falando o que ela deveria, né, para a idade em que ela está nesse momento. Então, tem um atraso de desenvolvimento de linguagem e aí pensa em suplementar, né, com algo. Você já ouviu falar disso? Todo mundo fala assim, é ômega 3, é a DHA. DHA, na verdade, ele faz é isso, parte, né, do ômega. Né? A gente pode ter o ômega em peixes de águas salgadas, então é muito importante. Tá. Lógico que sempre a gente vai buscar com a alimentação, mas se a gente não tem na alimentação, a gente percebe que é uma deficiência, né, do dia a dia da família, a gente entra para essa suplementação. DHA, então ele é um ácido graxo que vai entrar nessa suplementação para melhorar a função neural desta criança, cognitiva também. Então, isso é importante. As crianças podem sim fazer o uso dessa suplementação, mas sempre realmente, se for necessário, essa recomendação. Tá? Então, normalmente, o que a gente recomenda de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Então, a recomendação mínima de criança de 2 a 6 anos é no mínimo de 100 miligramas de ômega, tá? Muito cuidado para não ter uma dosagem para adulto, é uma outra coisa. Sim. Normalmente, na suplementação que é encontrada em farmácia, já vem uma recomendação para adultos. Criança realmente vai ser diferenciado. E cada criança, eu preciso realmente estar com um profissional adequado para fazer essa suplementação necessária. E lógico, não adianta fazer só essa suplementação. Eu tenho que adequar algo de alimento no prato dessa criança, seja ela desde do café da manhã até a última refeição do dia. Entendi. Olha, interessantíssimo. Então, existe a suplementação, mas caso haja necessidade. Não é para todas as crianças que têm transtorno de fala ou que têm atraso no desenvolvimento de fala que vai suplementar, que tem a necessidade de suplementar. Não. Tem vários outros aspectos. Hoje a gente percebe também que é o uso de muitas medicações que vão trazer consequências gastrointestinais e podem trazer outro tipo de suplementação necessária. Perfeito. Então, cada criança precisa ser avaliada individualmente. Perfeito. E ai, Josi, tá acabando o nosso tempo. Não, tem que ter parte 2, gente. Sensacional. Eu tô aqui com um monte de pergunta para te fazer, porque, de fato, a gente precisa pensar num fator nutricional bom para essa criança. E eu fiquei aqui na dúvida até se tem algum sinal que a mãe perceba que está faltando alguma coisa, sabe, Josi, assim, para essa criança, tipo assim, acho que ela tá desse jeito, acho que ela tá precisando de ferro, acho que ela tá precisando de... Mãe, sabe, assim, mãe, né, fica pensando, realmente tem que ter muito cuidado. Né? Porque mãe, ai meu Deus, a pele tá seca, a unha tá quebrada, o cabelo. Da Maju não tá crescendo. Isso, a gente começa a pensar, e mãe, só muda de endereço. Sempre vai ser mãe, sempre vai ficar realmente preocupado. Ai, ou quando vai, né, na pediatra, normalmente, não pode passar um suplemento, não pode passar alguma coisa pra aumentar de peso. Biotônico, Fontoura. Então, nem se fala, que tá tão magrinho, não come, né? Não. Mas realmente a gente tem que ter cautela. Quanto mais saudável, quanto mais natural, melhor. Lembrando, adultos, papais, mamães, vovós, vocês são exemplos. Não tem como a criança consumir algo, até porque eu digo, criança não vai no supermercado. Então, quem comprou o industrializado, quem comprou o docinho, essa doeu. Quem comprou o sorvete foi um adulto. Ele não foi no supermercado, ele não tem dinheiro ainda. Então, nós somos responsáveis pelo que os nossos comem. Então, quanto mais exemplo de comida saudável dentro de casa, melhor ainda. Perfeito. Vamos terminar com essa mensagem, né? Doeu um pouquinho aqui também. Mas obrigada, Josi. Realmente, assim, tudo começa realmente com uma boa alimentação.
né? E quanto mais você dá atenção para o que você está comendo, para a tua alimentação, vem uma avalanche de consequências boas, inclusive o que nós falamos aqui do desenvolvimento, né, como um todo da criança, mas também levando um pouquinho para o desenvolvimento de fala e linguagem dela também. Te agradeço, minha amiga, por essa super participação, muito obrigada, e eu queria que você falasse também aonde que todo mundo pode encontrar a doutora Josiana Kelly. Ai, eu que agradeço, muito feliz. Vamos para a parte 2, 3, 4, a gente falar de alimentação aqui, passa o dia inteiro, né? Sem problema nenhum. Mas podem me encontrar no Instagram, Josiana Kelly. Né? Estou aqui para falar de nutrição, para falar de coisa boa, para falar de exercício, falar de criança, de filhos, né? Maravilha. Maravilhoso. Então, e podem me encontrar também na Clínica Audionorte, por favor. Clínica Audionorte. Inclusive, agradecer, né, aos nossos patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde, Lenoca Confeitaria. Olha, Josi, não sei, aqui deve ser sem lactose, sem glúten, sem... Não tem problema. O problema é o exagero. Mas uma festinha, um aniversário é sempre muito importante. Totalmente, né? Excelente. Lenoca, beijo, obrigada. Agradecer também o Beleza Oil, né? Aqui a pessoa sempre se arruma lá, eu amo. Obrigada, equipe, obrigada. E obrigada de novo, Josi. Até a parte 2, até a parte 3. E obrigada a você que está aí com a gente. Não esquece, compartilha esse vídeo e escreve aqui embaixo outros assuntos relevantes que você queira ouvir aqui no Pode Escutar, Pode Falar, que a gente vai trazer com todo carinho, com toda atenção e amor, e sempre trazendo profissionais incríveis como a Josi, que está aqui hoje comigo. Obrigada mais uma vez, minha amiga. Até a próxima!